Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Boa noite. Vamos falar hoje na nossa live sobre um tema que brasileiro tem adorado, que brasileiro adora. Quem tá chegando aí com a gente? Deixa eu ver. Quem tá aqui com a gente? Henrique já tá aqui. Sei Responde. A equipe da Sei Responde está aqui pronta para falar para vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu ver quem mais está aqui. Thaisa tá aqui. Paula, direto do Canadá. Paula tá aqui. Tudo bem, Paula? Saudade. Galera, eu vou direto ao assunto aqui de vocês. Se tem uma coisa que brasileiro gosta é do Canadá. E a gente acabou de descobrir, chegou a notícia, tá quentinha, que o Canadá vai reabrir as fronteiras e vai receber estudantes brasileiros. E tem uma coisa que brasileiro gosta, além de ir fazer o intercâmbio no Canadá, é viver no Canadá, é morar no Canadá, é imigrar para o Canadá. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre a imigração para o Canadá. Você sabia que isso é possível? Que tem muito brasileiro deixando o Brasil e indo viver no Canadá? Pois é, fica nessa live com a gente hoje, porque hoje a gente vai descobrir tudo o que a gente precisa para a gente ir morar no Canadá. Em definitivo, que a gente pode ir migrar no Canadá e existe uma empresa junto com a CI no Canadá que cuida disso tudo e a gente vai conversar exatamente sobre isso agora. Quem aqui quer morar no Canadá, manda aqui para mim um coraçãozinho, porque eu preciso saber quem aqui já pensou em sair do Brasil e ir morar no Canadá. Eu sei que tem uma galera que quer fazer isso, e eu sei que tem uma galera que está se preparando para fazer isso, que daqui a pouco as fronteiras vão se abrir em definitivo, e nós vamos falar sobre isso. Deixa eu ver, Ian, meu convidado especialíssimo de hoje, já está aqui. Ele sabe tudo sobre Canadá, ele mora no Canadá, ele vai falar com a gente direto de Toronto. Deixa eu te achar aqui, Ian. Manda um oi aqui pra mim, Ian, por favor. Pra eu te achar aqui, que tem uma galera já comentando. A galera tá mandando coração aqui. Galera quer morar no Canadá. E também vocês podem, pessoal, mandar aqui perguntas pra gente tirar todas as dúvidas sobre imigração pro Canadá. Ian, cadê você? Deixa eu te ver aqui. Aqui, achei. Tô te mandando aqui o convite. Enquanto o Ian não chega, pega esse aviãozinho aqui embaixo e manda para sua galera aí, manda para todo mundo e fala: vamos morar no Canadá comigo, vamos imigrar para o Canadá, porque isso existe. Oi, Ian, boa noite. Tudo bom, William? Bem, e você? Deixa eu diminuir minha Tudo câmera. ótimo. Como é que você tá? Como é que tá o Canadá? Olha, tá tudo muito bem. A gente teve, como você já fez aí um teasing a respeito disso, a gente teve uma notícia muito boa final da semana passada, né? Estamos animados com essa informação. Estamos bem, friozinho está começando a chegar aqui, né? Nós estamos entrando aqui no outono canadense, cheiro de cores aqui e super na Legal. expectativa, né? Vamos com as vamos dizer, as novas notícias, a estação do ano mudando, enfim, muita coisa nova aí para a gente falar hoje. Legal. Ô, Ian, uma coisa que eu quero saber e que tá aí, caiu na boca do povo aqui no Brasil, o Canadá vai reabrir as fronteiras para estudantes brasileiros. Ô, notícia boa, eu não vi a hora de poder dar essa notícia aqui e te chamar para contar isso pra gente. É real? Isso vai acontecer? Como é que tá funcionando isso? Me conta tudo. Bom, é verdade, é isso mesmo, William. A gente teve na semana passada uma notícia que até foi, assim, surpreendentemente boa, né? Que o governo canadense ele está preparando, a partir de 20 de outubro agora, né? Preparando uma reabertura para estudantes do mundo todo, do Brasil inclusive, né? Para reentrar, né? O que significa isso? O que é importante, né? É uma notícia ótima, é uma notícia bacana, mas existem alguns pré-requisitos importantes que é necessário se observar, tá? Uhum. Primeiro, só estudantes que têm o Study Permit emitido completamente, né? Não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, o Canadá, há uns 2 meses, ele abriu uma possibilidade de ter uma concessão de Study Permit em 2 etapas, né?
para que você conseguisse começar a estudar num college, por exemplo, sem eventualmente ter 100% do study permit liberado. Uhum. Mas para esse caso especificamente, para que você possa entrar, então, você precisa ter o seu study permit 100% concedido, tá? 2, você precisa estar matriculado numa escola que tenha o DLI, ou seja, que ela possa trazer estudantes internacionais para o Canadá, e que essa escola tenha tido a aprovação do governo provincial e federal do seu como eles chamam, né, de COVID-19 Readiness Plan. O que significa isso? Que as escolas elas já estavam sendo requeridas a fazer isso antes, que é um plano que as escolas apresentam para o governo provincial e federal, demonstrando como eles vão fazer a quarentena obrigatória de 14 dias quando se chega no Canadá, né? Uhum. E todos os protocolos de saúde em relação ao Covid para esse estudante enquanto estudando no Canadá. Então, sim, é uma abertura, sim, é uma nova, realmente uma evolução do que a gente tem, mas ainda não estão abertos para aqueles estudantes que vêm estudar para curto prazo, né? Aqueles estudantes para menos de 6 meses que viriam com um Visitor Visa ou que viriam com ETA, por exemplo. Então, esses ainda não está aberto, tá? Mas é uma ótima notícia porque todos aqueles que vão estudar 6 meses ou mais, vêm para college privado, college público, universidade, idioma de longo prazo, aí já existe a possibilidade deles virem, tá? Outra coisa importante também, William, que é necessário ver, que é uma notícia nova. Então, Uhum. lógico, a gente, quando nós ouvimos, já fomos atrás, já começamos a falar com todas as escolas, já estávamos falando também com consultores de imigração, tudo para saber como é que isso vai acontecer. Uhum. Então, o processo que ainda, como ele é vamos dizer, novo e recente, então a lista das escolas que já tem o seu programa, né, o seu plano de preparação para o Covid vai ser publicado pelo governo canadense no site do governo, então vai estar lá listado Legal. todas as escolas que vão receber e já estão Uhum. credenciadas para tal. E aquela restrição antiga que tinha, lembra? Que era só aqueles que tinham study permit emitidos antes do dia 18 de março, agora não tem mais essa restrição. Tá? Então, é uma coisa, uma notícia positiva, sem dúvida nenhuma. O Canadá está acenando para o público, olha, nós estamos na evolução para a abertura, né? Mas é um processo que vai evoluindo, né, William? Não é uma coisa que, obviamente, abriram as fronteiras agora de maneira irrestrita, mas é um processo que o Canadá não quer, obviamente, botar ninguém em risco em relação à pandemia. A pandemia não acabou, né? Nem aqui, Uhum. nem no Brasil, nem em lugar Uhum. nenhum, né? Mas é uma ótima notícia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito bom saber disso tudo. E, com certeza, faz todo sentido para a pauta aqui, para o nosso conteúdo de hoje, do que eu te convidei aqui para a gente falar. Porque, Ian, eu sei que tem muito brasileiro que gosta, que quer viver no Canadá para sempre. Por que isso? Por que o brasileiro gostou dessa ideia e por que o Canadá está aberto para receber brasileiros para ter essa imigração aí definitiva? Bom, por uma série de motivos, né, Willy? Primeiro, uma questão do próprio país, né? O Canadá, ele está sendo construído por imigrantes, né? Ele é um país enorme, tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é enorme, né? Tem 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. Então é um país que precisa de população e, embora seja o segundo maior país do mundo, ele tem uma população menor do que o estado de São Paulo, uma população menor do que a Argentina, por exemplo, né? Uhum. Então ele precisa desse fluxo, ele precisa desses imigrantes para continuar seu desenvolvimento econômico, seu desenvolvimento como país como um todo. Então ele se preparou. Então o Canadá ele tem, se não a melhor, mas está entre as melhores estruturas e processos de imigração do mundo hoje, especialmente para países de língua inglesa, né? Então o Canadá se Uhum. estruturou para criar um processo contínuo, né, de atração e de processamento de avaliação de imigrações que é quinzenal, para você ter uma ideia, né? Então, assim, a cada 15 dias o governo canadense chama novos imigrantes para o Canadá. E aí nós estamos falando não só de um processo, Will,
Nós estamos falando de cerca de 60 processos e programas provinciais e regionais e locais e federais aqui no Canadá. Então, o Canadá ele se preparou para realmente organizar e fazer com que isso aconteça, né? Agora, por que que o brasileiro gostou tanto? Não é só o brasileiro, tem muitos países aqui que são fortes emissores de imigrantes aqui para o Canadá também. Aham. Que o Canadá, bom, o Canadá, como muitas pessoas já sabem, o Canadá é um país que realmente sempre tem uma associação para boa qualidade de vida, para boa qualidade econômica, educacional, de saúde. Ele está sempre nos top 10 países para se viver, cidades de alta qualidade de vida. Então, isso é um atrativo natural para que as pessoas queiram mudar para cá, né? E para o brasileiro em específico, isso também, né, nós brasileiros especificamente, eu mudei para cá há alguns anos, junto com uma série de outros brasileiros também, a gente busca essa, né, segurança, qualidade de vida, criminalidade mais baixa, segurança política, segurança social, e isso o Canadá oferece de maneira muito boa e faz com que as pessoas queiram vir para cá também. Outro benefício é que o Canadá, como ele está nas Américas, existe também muito pouca diferença de fuso horário. Então, quando alguém vem para cá, principalmente Toronto e na parte leste, né, do Canadá, o fuso horário, dependendo onde você esteja, é exatamente igual ao do Brasil. Então, para você manter contato com o Brasil, familiares, etc., também é muito simples, né? A proximidade dos Estados Unidos também é um fator positivo para o brasileiro, porque, né, nós brasileiros gostamos dos Estados Unidos, quer dizer, na verdade não só o brasileiro, né, todo mundo tem uma certa atração pelos Estados Unidos, pelo próprio marketing de país dos Estados Unidos, mas o Canadá tem um processo muito mais bem estruturado. Então, eu costumo dizer para os clientes, olha, teoricamente, lógico, não é aberto para 100% de todo mundo, mas teoricamente todo mundo pode tentar se planejar para se tornar um imigrante no Canadá. Então isso abre um leque muito interessante, porque existe as regras de imigração do Canadá são conhecidas, né? E de uma maneira bastante geral, assim, eu não vou entrar em detalhes, né? E você vai contar por que eu não vou entrar em tantos detalhes logo mais. O sistema de imigração do Canadá, ele basicamente é como se fosse um vestibularzão, né? Então, o que que ele faz? Ele basicamente dá notas para quesitos específicos de cada pessoa, né? Ou de cada família, porque daí você pode ter um núcleo ou individual ou por família, né? E nessas notas, conforme o teu score, que eles chamam, né? Eles vão chamando quinzenalmente. Então, sempre os que estão acima de pontuação, eles são chamados para aplicar, né? Então, o que interfere? Quais são os fatores importantes que interferem, que são, vamos dizer, os quesitos de pontuação? Então, existem muitos, na verdade, existem mais de 10 quesitos, mas os principais deles, que estão sempre dando mais pontuação, são, idade. Então, quanto mais novo você é, maior a pontuação que você vai ter. Tá? Então, sempre 29 anos ou menos, você tem 100% da população, 100% da pontuação por idade. Até 45 anos. Até os 45 anos você tem pontuação, vai caindo, 30, 31, vai caindo paulatinamente até chegar nos 45, que são os últimos 5 pontos que você tem a partir de 46 anos. Você não tem mais pontuação sob esse quesito. Segundo, língua. Né, o que a gente sempre fala aqui, né, Willis? Se você, o teu primeiro passo é você investir em língua. Né? Então, aí no caso do Canadá é inglês e francês. Né? Então, se você consegue investir fortemente no inglês, você vai ter uma pontuação cada vez mais crescente. Se você investir no francês, cada vez mais crescente. Se você tiver as duas, Verdade. você multiplica mais ainda a tua pontuação. Por uma questão óbvia, né? Você vem para um país, você tem que aprender a língua desse país, né? Senão, né, é meio óbvio dizer isso, mas às vezes a gente pega e esquece de fazer isso. E isso para a imigração é fundamental. Não só para a imigração, para o trabalho também de uma maneira geral. Então, língua é super importante, inglês, francês ou os dois. Então, você multiplica aí se você tiver uma ou as duas línguas. Educação. Então, se você tiver, quanto maior o seu degree, quanto maior a sua credencial de educação, seja aí no Brasil, seja aqui no Canadá, ou seja nas duas, maior a pontuação que você vai ter, né? E também, por fim, entre as principais, está a sua experiência profissional. Então, quanto mais experiência profissional você tem no Brasil e no Canadá, se somando, mais pontuações você vai ter.
Então, o único ponto, Willi, que de repente a gente não tem controle é a idade. Então, é um processo que você não tem como alterar nisso. Só que você pode trabalhar com os outros quesitos nesse benefício. Então, como nós vamos ver daqui para frente, né, no evento, a gente vai aprender como trabalhar com esses quesitos, né? Como você pode trabalhar. Então, esse é normalmente o nosso grande desafio, é como pegar os perfis e trabalhar esses perfis para serem mais adequadamente ou mais elegíveis ou mais pontuados para a imigração. Falei demais, né, Willi? Muito bem. Não, tá ótimo. Você fez a abertura que eu precisava, sabe por quê? Eu Por tô vendo quê? que tem uma galera falando assim: ah, a live vai ficar salva. Ah, onde que eu encontro essa live depois? Ah, eu quero saber mais. A galera tá conversando aqui sobre isso. Entre esses assuntos, tem uma aqui falando que nós somos parecidos e parece que somos irmãos. A Aninha tá dizendo que eu e você somos parecidos irmãos. Mas essa galera que está perguntando se vai ficar salva, nós temos um convite para fazer. Hoje nós estamos fazendo essa live aqui para vocês, para convidá-los também para um evento exclusivo, junto com a Incubate, que é a empresa que eu falei lá no começo da nossa live. Ela vem para cá com a gente num um webinar que a gente vai ter. Então, esse link que está aqui embaixo, ci.com.br/webinar, ou você pode ir no link da bio aqui do Instagram também para você fazer a sua inscrição. Por quê? Nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, não se esqueçam, quinta-feira, dia 8, às 7 horas, horário de Brasília, a gente tem um encontro. Eu, o Ian, e quem vem com a gente, Ian, para a gente falar exatamente sobre imigração com todos os detalhes. A gente vai analisar os perfis, a gente vai falar sobre quem pode fazer, como é o dia a dia das pessoas que fazem imigração e tudo que precisa. Ian, me conta mais um pouquinho sobre esse evento que a gente reservou aí para todo mundo participar. Eu sei demais, eu vou participar desse evento, não porque eu tô aqui na CI, porque eu trabalho na CI, porque eu tô de olho nessa imigração aí pro Canadá, viu, Ian? Afinal, você é meu irmão, né? Você tem que vir ver Pois família. é, eu preciso ver. Eu já fui ver meu irmão o ano passado, esse ano, por causa da pandemia, eu não vi meu irmão ainda, Tem mas que eu tô vir para doido. cá, exato. Boa, boa. É, Willy, esse evento vai ser muito legal e a razão pela qual a gente está fazendo essa live é justamente para preparar o público também, para inclusive trazer perguntas para o evento, porque ele vai ter uma parte de Q&A, onde você vai fazer sua pergunta e vamos tentar responder. Mas especificamente no evento, como eu falei, existem muitos programas de imigração no Canadá vamos dizer, o principal deles, ou pelo menos aquele que é o mais comum e ele acaba sendo associado por todos os programas, é o federal. Então, nós convidamos a Incubate, que é a nossa parceira de imigração aqui no Canadá, e como vocês sabem, gente, que isso é super importante, existe uma diferença básica entre consultoria de imigração e consultoria de imigração registrada no Canadá. Então, isso é super importante quando vocês forem procurar apoio. Quer dizer, se o consultor é registrado aqui no Canadá, ele precisa ter feito o college, ou seja, ele precisa ter tido educação para fazer isso, ele é registrado pelo governo canadense, ele precisa ter um seguro para garantir os seus serviços e, sobretudo, ele é auditado pelo governo. Então, você trabalha com um profissional que ele é obrigado e controlado a te dar a melhor informação, a mais atual. Então, a gente tem esse parceiro, ele vai Uhum. participar, porque a gente já participou com a gente em outros pequenos eventos, né, ele já ao longo do tempo, mas dessa vez a gente vai dedicar um tempo, porque nós temos tido muita demanda sobre isso, né, cada vez mais, esse ano mais Uhum. ainda, né, então a gente quer passar para os clientes da CI, né, uma informação de qualidade, né? Você pode procurar uma série de lugares, mas é importante quando venha de uma pessoa, né, ou de uma empresa, ou de uma organização, que passa a informação fidedigna, oficial, etc., que aí não há dúvida. Né? Então, esse evento é muito importante para você e seus amigos, enfim, para quem está interessado em saber mais a respeito do processo de imigração, pegar na fonte correta e na informação correta. A gente está cansado de ver aqui, Willy, principalmente aqui na CI em Toronto, infelizmente, acabam chegando muitos clientes para a gente quando já tendo feito um determinado tipo de
investimento de tempo pessoal, né, de família, inclusive, vindo para cá e percebido que não era isso que, de fato, seria o mais adequado para o perfil e ter que retrabalhar, reinvestir e tudo mais. Então, é muito triste isso, porque a gente vê que as pessoas se dedicam pessoalmente, familiarmente no objetivo e não é brincadeira, né? Então, o nosso objetivo com esse webinar é trazer a informação a mais fidedigna possível para que vocês possam tomar a melhor decisão. E não bastando isso, né, a CI, junto com a Incubate, e depois todas as nossas lojas, e a gente aqui em Toronto, a gente basicamente pega você pela mão e te põe aqui no Canadá. Então, isso que é importante, que pode ser uma jornada, como é mais comum, através de estudo, através de trabalho, pessoal ou familiar, encontrando a melhor província, o melhor caminho, o plano mais adequado, qual é o melhor custo-benefício. É lógico, gente, o que é importante? Esse webinar, ele não vai conseguir exaurir o tema, né? Porque o tema é muito grande, obviamente, e principalmente nós vamos falar da estrutura básica, de como funciona o sistema, e óbvio, esse é o meu brinco, é o longa-metragem que vai dar origem à série, porque aí nós temos que ver o seu caso. O caso da sua família, um casal sem filhos, com filhos, você está com que idade, qual é o momento profissional, o que é interessante você fazer. Então, é uma base que aí vai gerar em vocês uma série de informações mais claras e aí sim vai deflagrar uma série de ações, que aí vai individualizar você. Isso que é legal do web, né? Por isso que a gente ficou tão animado, né, Willi? Porque é uma base, pelo menos, vamos dizer, essencial, onde você começa com robustez o seu projeto, o seu planejamento. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que o que é o grande diferencial desse nosso encontro aqui é que as pessoas que estiverem lá preparadas e presentes, que estão se planejando para fazer a imigração para o Canadá, é um momento, é o primeiro encontro, é um momento de tirar todas as dúvidas e de saber se realmente ela está no caminho certo para fazer isso, como você bem disse, né, Ian? Fazer com a empresa certa, fazer com o consultor certo e com pessoas que de fato entendem e que trabalham com isso há anos e que sabem muito bem como direcionar esse caminho. Eu quero saber daqui quem está curtindo isso e que vai participar do nosso webinar nesta quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, dia 5 às 19 horas, horário de Brasília. Eu vou estar lá, Ian vai estar lá, e eu sei que tem uma galera que vai participar. Manda aqui pra gente, manda uma bandeirinha do Canadá, quem for participar aqui com a gente, porque nós queremos te ajudar com isso. O Canadá está de portas abertas para receber o brasileiro. Lógico que tem uma série de pré-requisitos que você consegue junto com a CI, junto com a Incubate, que é essa empresa parceiríssima da CI, que fica também no Canadá e que sabe tudo, que vai te ajudar com todos os detalhes, eles vão estar presentes. O Ian, tem um consultor especialista em imigração para brasileiros que vem para esse webinar com a gente na quinta-feira. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho dele e, importantíssimo, a gente reforçar aqui. Esse nosso encontro, pessoal, fica a dica. Ele é totalmente em inglês. O único que vai falar português ali sou eu, que vou dar boa noite para todo mundo, e o Ian já entra ali também ajudando todo mundo no inglês, conversando, ministrando esse webinar em inglês para te ajudar. Isso vai ser muito bom para você saber se você realmente está com o inglês na ponta da língua para fazer essa imigração que faz toda a diferença. E conta um pouquinho para mim sobre o trabalho desse consultor e sobre essa opção que nós tivemos de trazer esse encontro em inglês. Esse era um ponto que a gente estava discutindo bastante, né, William? Um dos tópicos mais importantes, ou talvez eu diria que, e pelo menos inicialmente é o mais importante, é a questão da língua, né? Então ele vai ministrar porque ele é aqui do Canadá, então ele não fala português naturalmente. Ele vai falar tudo em inglês. E por que isso é interessante? A gente até pensou, poxa, será que a gente faz uma tradução, a gente faz isso para atingir mais pessoas? Mas depois a gente chegou à conclusão que é importante que as pessoas
Lógico, inglês é instrumental, o inglês é básico, né? Mas até começar a trabalhar com interlocuções em inglês, para que você veja, ele não fala um inglês complicado, é um tema que obviamente pode ter uma ou outra palavra mais técnica, e aí eu vou estar lá e a gente vai falar em português, as perguntas podem ser feitas em português e eu transmito em inglês, não vai ter problema, quer dizer, Legal. ninguém vai se sentir restringido para isso, mas demonstrando claramente, bom, a gente está trazendo alguém no Canadá e que é focado nisso, né, nesse assunto. É uma empresa cujo, né, o principal consultor e justamente, né, é o diretor principal da empresa que vem participar, ele tem muita dedicação pelo Brasil, então ele tem um time, inclusive, com alguns consultores brasileiros, o que facilita, então, todos aqueles que tiverem interesse, eu quero seguir em frente, eu quero fazer meu processo, eu quero, enfim, ter essa curadoria aí da minha jornada, vai ser atendido por profissionais da equipe dele que falam português, então não vai ser um problema. Mas nós achamos legal que vocês trouxessem, vamos dizer, trouxessem já um flavor do negócio, né? Então ele fala inglês canadense, então é um sotaque parecido com o inglês americano, então não há problema, né? Então tem gente que eu vi até um comentário, o inglês britânico, então não é o inglês britânico, é inglês americano, e eu vou estar aqui junto. E o mais importante lógico, para que a gente exaurisse o tema, a gente ia ter que ficar 2, 3 horas falando. Então a ideia é que ele venha e passe mais estruturadamente do que eu estou falando agora, obviamente, o tema, né? Então ele vai falar especificamente dos programas, ele vai trazer alguns exemplos, e obviamente vamos dizer, o filé mignon do processo vão ser as perguntas, né? Então, por isso que a gente até optou por fazer essa live, para que a gente já desse uma pincelada geral no sistema, para as pessoas terem, já começarem a ter algumas respostas, até para as dúvidas serem até mais qualificadas para conseguir responder mais do que dúvidas mais básicas, né? Que esse é o propósito do evento. Então a gente está muito animado, Willy, porque a hora assim, sempre é a hora, né? Mas eu acho que a hora é essa porque o Canadá está reabrindo, né? A pandemia vai acabar e já está no caminho final, a gente sabe disso, não é só uma questão de torcida, porque logo mais a vacina vai estar aí, é uma questão de tempo. Então é um processo que a gente sabe que nós estamos indo para a segunda metade para o segundo tempo já, né? Então, logo mais vai acontecer. Todo mundo está considerando isso, sei lá, a partir talvez depois do segundo trimestre de 2021, já vamos estar aí já com a vacina, esperamos, né? Então é um processo que você deve fazer agora, porque aí você já pega o processo e você já começa a surfar no processo antes mesmo dele estar reaberto completamente, ou que você já possa fazer isso desde logo, já vir para cá já na reabertura, enfim, atende a qualquer plano, atende a qualquer necessidade. E a gente tem conversado bastante, né, Willy, com os clientes e volta e meia, poxa, eu gostaria de quanto antes, as fronteiras, né, a pergunta que a gente mais ouve é quando que as fronteiras vão abrir, já estão começando a abrir, né, não estão abertas 100%, mas estão começando a abrir. Então esse é o momento, eu acho que a nossa aí, né, Willy, cabe a nós, obviamente, prover a melhor informação possível, e esse é o objetivo desse webinar. Com certeza. Eu tô adorando, tô ansioso para conversar, para conhecer mais detalhes e quero ver toda essa galera que está aqui hoje na nossa live, que passou por aqui, neste nosso webinar na quinta-feira. Então, estamos ansiosos, esperando por vocês aí na quinta-feira, para a gente tirar todas as dúvidas e a gente começar o processo. Vale lembrar que o Canadá está reabrindo as fronteiras para brasileiros, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, e a gente vai brifar aí vocês, passar todos os detalhes de como do tudo que você precisa para fazer a imigração definitiva para o Canadá. Eu não vejo a hora disso acontecer. Ô Ian, então, vou deixar o convite aqui para a galera mais uma vez. O link é ci.com.br/webinar. Você consegue entrar nesse link agora, fazer a sua inscrição. Você vai receber aí os e-mails da CI. A CI vai te colocar aí com todos os detalhes para que você participe deste evento. Então, é muito importante que você esteja aí cadastrado com a gente para que a gente consiga te ajudar com todos esses detalhes a partir do momento que você estiver junto com a gente, mostrando esse interesse em fazer a imigração para o Canadá. Então, é nesta quinta-feira, dia 8,
de outubro, às 19 horas, horário de Brasília. O link está aqui embaixo, ci.com.br/webinar. O link está na bio do Instagram também. Acabando a live aqui, você clica ali no link que você consegue já fazer a sua inscrição. Estamos esperando vocês, eu, o Ian, toda a equipe da CI, a equipe da Incubate que vem com a gente também. Vamos entender um pouco mais sobre imigração no Canadá. E vamos embora, vamos começar a arrumar a mala, vamos começar a arrumar essa documentação toda que a gente precisa, arrumar todos os detalhes e, além disso, todas as lojas, esqueci de falar, Ian, além disso, todas as lojas da CI vão estar presentes com a gente também neste momento, porque um dos pré-requisitos é que você esteja estudando lá também, fazendo um college, alguma coisa parecida com isso. Não vou contar tudo, não vou dar spoiler. Mas um dos pré-requisitos é esse, e as lojas da CI vão estar lá prontas para te ajudar, para que você escolha o seu college aí e comece todo esse processo de imigração para o Canadá. O Canadá está abrindo as fronteiras, está de portas abertas para o brasileiro imigrar lá, e você é o nosso convidado para vir com a gente nesse webinar na quinta-feira, dia 5 de outubro, às 19 horas, horário de Brasília. Certo, Ian? Falei? Mandei o recado? Falou. Tá dando o recado. O que é importante para todo mundo, já o Willy passou o recado certinho. O que é importante, pessoal? Como eu falei, teoricamente todos são elegíveis, mas principalmente o nosso público, né, básico da CI, que vocês estão estudando, vocês estão trabalhando, vocês estão na idade produtiva, vocês são o principal target do governo canadense, né? E principalmente se você tem, como o Willy mencionou, se você tem se você tem como, vamos dizer, colocar junto nesse projeto a parte de estudo e trabalho no Canadá, você vai ganhar, é um dos caminhos que são os mais, vamos dizer assim, populares pelo fato de dar muito certo. Porque lembre-se, né, que eu sempre falo para os nossos clientes também, a residência permanente no Canadá não é o fim, é o começo, é o recomeço, né? Então você tem que vir para cá pensando, ok, a minha carreira aqui aí no Brasil, a minha carreira que eu tenho, meu histórico, eu preciso plugar na tomada e ser também um ótimo profissional aqui no Canadá. Então por isso que a gente é muito fã, não apenas por questão de imigração, mas também a questão do college e a questão da educação, junto para isso, é um habilitador não só para a imigração, mas principalmente para você gerar dinheiro aqui, gerar seu emprego e tudo mais. Então, na quinta-feira a gente vai conversar com vocês sobre isso, então isso é super importante. Lógico que a gente não vai entrar em muitos detalhes nisso, mas a gente vai dar um big picture, né, disso. E, obviamente, feito esse webinar, aí a gente está pronto para receber vocês, enfim, para ir individualizar o processo, né, e seguir em frente. Então tá combinado, tá fechado. A gente se vê nesta quinta-feira no webinar. E também quero deixar um outro recado aqui. Amanhã temos live também às 19 horas. Aqui a gente vai falar sobre o intercâmbio Zion, o intercâmbio cristão da CI. Então vem com a gente também na live amanhã e no webinar na quinta-feira às 19 horas do horário de Brasília. E vamos tirar todas as dúvidas sobre imigração para o Canadá. Ian, obrigado, boa noite e a gente se vê na quinta-feira. Prazer, Willy. Até mais. Até quinta, pessoal. Até. Tchau, pessoal. Até amanhã da live, hein? Amanhã tem live. E quinta, webinar. Tchau, tchau.